Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Pessoal, conforme o nosso último encontro, nós começamos a ver os sociólogos clássicos, certo? Começamos a ler com Augusto Comte e paramos nas características dos fatos sociais ou do fato social de Émile Durkheim, ok? Então eu peço que vocês acompanhem comigo ali no material didático. Vamos estudar a partir da página 6 até a página 18, tá? Então vejamos lá. Quais são as características do fato social? As três características são as seguintes. A primeira é que o fato social ele é exterior a nós. Isso significa dizer que ele não nasce com a gente, ele já está determinado, certo? Mesmo antes da nossa existência, esses fatos sociais ou essas normas de conduta ou regras e costumes e valores já existem, certo? Já estão aí presentes. E como eles chegam até nós? Eles chegam até nós porque eles são passados pela nossa família, que é o nosso primeiro contato social, tá? Assim, pessoal, vamos para a segunda característica, que é coercitividade ou coercitivo. O fato social, ele é coercitivo por quê? Porque ele nos impõe que os aceitemos, certo? Ou nos obriga também, podemos dizer, tá? Pelo menos na fase inicial da nossa vida, nós não temos escolha. Esse fato social nos é imposto, tá? Ou esse comportamento, ou esse conjunto todo de moralidade, certo? Logicamente que ao crescermos, formamos a nossa personalidade e o nosso caráter e, em consequência disso, fazemos as nossas escolhas, tá? Mas nos primeiros anos de vida, pelo menos isso não acontece. A terceira característica, pessoal, é que o fato social é geral ou coletivo. Isso significa dizer que ele se repete na sociedade como um todo, ou pelo menos na sua grande maioria. Tá? Se for na sociedade toda, ele é geral. Se for pelo menos num grupo ali, na sua grande maioria, é coletivo. Tá? Na página 7, pessoal, da apostila, tem outros exemplos práticos que descrevem as características, tá, dos fatos sociais. Peço que vocês leiam com calma e numa próxima oportunidade nós discutimos isso, ok? Damos um salto ali para a página 15, conforme já falamos em sala, vimos as demais páginas, tá, no momento anterior. Vamos ali para a página 15 para continuar um outro conceito muito importante em Durkheim, que é solidariedade, certo? Por que, pessoal, que é importante? Porque a solidariedade advém do trabalho, que é um fator sociológico muito importante, tanto para Durkheim quanto para a sociologia como um todo, certo? O que significa essa solidariedade? Ou de onde elas vêm? Tá? Como eu disse, vem da divisão social do trabalho, certo? E assim Durkheim, analisando isso, pessoal, acabou entendendo que a solidariedade se divide em duas situações: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, certo? Entendendo as diferenças entre as duas, vemos que na solidariedade mecânica, pessoal, há uma menor coesão social. O que é isso? Essa coesão social é menor porque é uma dependência menor um do outro. Aqui o coletivo é que tem predominância, certo? Não há divisão social do trabalho. Isso acontece naquelas sociedades primitivas, em alguns clãs ou também em algumas tribos, certo? Acontecia isso, ok? Assim, repito, a coesão social é menor, porque não há necessariamente a dependência do outro para sobreviver. Todo mundo faz as mesmas coisas trabalhando para a coletividade, certo? Já o que não acontece na solidariedade orgânica, que também tem a predominância no coletivo, porém ela é mais flexível, porque há a possibilidade de termos as nossas individualidades, as nossas características, certo? O nosso pensamento diferente do outro, entendeu? E externar isso também. Aqui na solidariedade orgânica há uma maior coesão social, por quê? Porque há uma dependência, uma interdependência do outro para sobreviver. Ele dá o exemplo de que quando abrimos a apostila, encontramos
várias localidades do mundo ali, porque cada produto é feito em um determinado lugar, certo? Então, a solidariedade orgânica, que é a nossa solidariedade, é mais forte, tá? Por causa dessas situações, ok? Assim, pessoal, continuamos vendo os sociólogos clássicos e vamos ali para a página 17 para ver o que disse Max Weber dessa relação sociedade e indivíduo, ok? O que fala Max Weber, pessoal? Ele diz assim que a sociedade é um teatro onde nós somos os atores e onde exercemos um papel social. E ao exercermos esse papel social, por consequência temos ou conquistamos, digamos assim, um status social. Por exemplo, vocês que estão assistindo a aula, vocês são alunos e têm o dever ou o papel social de aprender. E o seu status social vai ser qual? Vai ser estudante, tá? Ou estudantes, tá bom? Diante disso, ele diz o seguinte, pessoal, que nós temos um comportamento, vemos ali na página 18, individual em relação à sociedade, ou à coletividade, ou ao outro que está próximo, né? Esse comportamento ele chama de ação social, e ele divide em 4 ações. A primeira ação social, ele chama de ação social tradicional, é aquela baseada nos hábitos ou nos costumes, ou seja, digamos assim, como exemplo, é aquilo que eu sempre fiz em casa e repito na sociedade. Eu sempre fiz assim e vou fazer assim. Minha família me ensinou dessa forma e eu vou agir dessa forma na sociedade, entendeu? Aquilo que eu trago como hábito ou costume desde muito cedo, desde criança, tá? A segunda ação social, pessoal, é a afetiva. É aquele comportamento, é aquela ação social que se refere a sentimentos ou afetivos, né? Por exemplo, quando eu ajo, quando eu tenho um comportamento baseado numa paixão, baseado na loucura, na inveja, no ciúme, certo? Isso faz com que eu tenha um comportamento individual em relação ao outro e vai gerar uma consequência na sociedade, certo? A terceira ação social, pessoal, é aquela ação social racional ligada a determinados fins, ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho um fim. Para isso, eu racionalizo uma estratégia, racionalizo o que eu quero, certo? E exteriorizo isso na sociedade, com o objetivo mais variado possível, qualquer objetivo. Conseguir um emprego, uma promoção no próprio emprego, certo? Passar num concurso público, enfim. Você tem um objetivo e você vai externar isso na sociedade. A quarta ação, pessoal, é a ação social racional ligada a valores, ou seja, eu vou agir de acordo com aquilo que entendo como certo e errado, justo e injusto, tá? Por exemplo, uma ação assistencial, conforme está ali na página 18, certo? Eu faço uma doação, faço uma assistência, isso para mim faz bem, para mim é o certo, é o que tem valor, entendeu? Então, baseada em valores, ok? Por fim, pessoal, nós temos ali ainda na página 18 a ideia de indivíduo e sociedade vista por Karl Marx, que também é um sociólogo alemão, muito importante para a sociologia, certo? O que Marx fala? Pessoal, Marx fala que a sociedade se movimenta, ou seja, ela progride através de uma luta de classes, tá? E quais são essas classes? Nós podemos colocar da seguinte forma: capitalistas, trabalhadores assalariados e proprietários de terra. Ou também podemos colocar proletários e burgueses, tá? Ou burgueses e proletários, né? O que isso significa dizer, pessoal? Que há uma diferença antagônica de valores, onde os capitalistas ou aqueles que detêm os meios de produção lutam para se manter no poder, explorando sempre. E só um detalhe, que Karl Marx parte da visão de uma sociedade capitalista, tá? Então ele diz assim, que os que estão no poder ali, os capitalistas ou os proprietários dos meios de produção, vão explorar ao máximo que puderem os trabalhadores assalariados, certo? Então eles tentam se manter no poder e os trabalhadores assalariados tentam mudar essa situação. Fica essa luta de classes constante, certo? Aqui, pessoal, além do conceito de mais-valia que ele nos traz,
mais-valia quando o empregado vende o seu trabalho para o empregador, certo? Às vezes não pela quantia justa e necessária. Ele diz que o capitalismo traz a seguinte situação, que ele chama de alienação, onde o empregado perde a sua identidade tendo em vista o trabalho, certo? Porque ele trabalha horas e horas sendo explorado. É isso que Marx diz que teria que mudar, tá? Tem um exemplo, pessoal, dessa situação de Marx, ou desse ponto de vista de Marx, no filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, em 1940, onde Chaplin está lá, é um funcionário de uma fábrica, onde ele aperta parafusos e por horas e horas intermináveis, e ele sai da fábrica até fazendo o movimento de apertar o parafuso, de tão absorvido que ele foi pelo trabalho, certo? Então, pessoal, paramos aqui nesse momento, certo? Acabamos as ideias dos sociólogos clássicos e numa próxima oportunidade continuamos com o nosso material didático, tá bom? Muito obrigado!